Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, mas você pode permanecer com a Bíblia aberta, porque nós vamos analisar esse texto e você vai poder acompanhar. Esse texto ele é bem conhecido por todos e eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de entender, e nós vamos aplicá-lo, tentar pelo menos trazer uma aplicação para o contexto da família. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: família, nosso ninho de amor. Família, nosso ninho de amor. A minha família, a sua família deve ser um ninho de amor. Se você estiver com a sua esposa do seu lado aí, pega na mão dela agora. Se você está aí com a sua esposa do lado, tá? Que beleza, né? Pega na mão dela. Fala para ela assim: você faz parte do mesmo time que eu. Irmã, fala para ele: você faz parte do mesmo time que eu. Se fazemos parte do mesmo time, significa que estamos chutando a bola para o mesmo gol. Não é jogar contra, amém? Não é tirar braço de ferro, quem poder mais chora menos, não. Estamos no mesmo time, viu, marido? Viu, esposa? Você e o seu cônjuge está no mesmo time, chuta a bola para o mesmo gol. Se fazer gol contra, os dois estão perdendo, viu? Se fizer gol contra, os dois perdem. Ninguém ganha fazendo gol contra, só ganha o adversário. O meu time não. Portanto, se na sua casa você ganhar e a sua esposa perder, a família perdeu. Se o esposo ganhar e a esposa perder, ou vice-versa, a família perdeu. Ninguém ganhou com isso. Ninguém ganhou. O ideal é que todos do mesmo time ganhem. Uma vez que o time ganha e eu faço parte do mesmo time, se o meu time ganha, eu ganho. Se o meu time perde, eu perco. Ok? Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz assim. Se você puder ficar de pé, por favor. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto para ouvir Jesus. Quem é que chegou perto para ouvir? Jesus. Cobradores de impostos e pessoas de má fama. Outra versão vai dizer pecadores. Aí tem um grupo de fariseus, os fariseus, versículo 2, e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então, versículo 3, Jesus lhes contou esta parábola. Curve a sua face. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor se utilize desta hora e fale em nome de Jesus, poderosamente, no íntimo de cada indivíduo aqui. Espírito Santo, nós consagramos a Ti este momento, nós consagramos a Ti esta hora e pedimos: toma a direção. Eu quero crer que todos nós que aqui estamos, Senhor, estamos abertos a Ti para ouvir, aprender e colocar em prática o que vamos aprender. Portanto, nos ensina nesta noite, portanto, nos instrua. Áreas que precisamos ser instruídos, estamos aqui e pedimos, queremos aprender, nos ensine. Jesus nos disse que o Senhor nos ensinaria, que o Senhor nos conduziria em toda a verdade. Então, por favor, nos conduza, nos ensine, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Onde precisamos mudar, pedimos: muda, transforma, convence para a glória de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
Veja, queridos, se fazemos parte do mesmo time, é muito importante entender que no mesmo time tem cooperação e não competição. Ok? A sua casa, a sua família é um time que está caminhando para o mesmo rumo, para o mesmo caminho. E a sua família precisa andar cooperando um com o outro. Se dentro da tua casa está tendo competição, já não é só um time. É ou não é? Se dentro da sua casa existe competição, significa dizer que mais hora menos hora alguém vai ganhar e alguém vai perder. E como eu já disse, na família o ideal é que todos ganhem. E para que todos ganhem, é necessário que todos estejam felizes. Competição, quando um ganha, o outro fica triste. Não é assim? Então, dentro da sua casa, dentro da sua família, não deve existir competição. Deve existir cooperação. Nós estamos diante de um texto aqui, que Jesus, diante de uma crítica, veja, é por causa desta crítica, de dois grupos. Quem são os grupos? Os fariseus e os mestres da lei. Dois grupos começaram a criticar Jesus. Por quê? Porque ele recebia pecadores e publicanos. Ele sentava com essas pessoas e ele comia com essas pessoas. E aí esses fariseus, esses mestres da lei, vendo a atitude de Jesus, começaram a criticar a atitude de Jesus. E por causa desta crítica, Jesus vai contar 3 parábolas. 3 parábolas com significados muito idênticos, muito parecidos, ensinando, instruindo, de certa forma, contradizendo o que a crítica daqueles dois grupos, dos fariseus e dos mestres da lei. Então, por causa de uma crítica, Jesus vai contar 3 parábolas. Quais são as parábolas? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas. Eu vou te lembrar as parábolas. A parábola da ovelha perdida, ele diz, um pastor tem 100 ovelhas, mas uma delas se perde. Esse pastor deixa 99 ovelhas e sai em busca da ovelha perdida. Quando ele encontra, ele põe sobre os seus ombros e traz de volta para o redil e faz grande festa. Veja, a ovelha se perdeu no caminho. E o pastor, quando deu fé que a ovelha tinha se perdido, ele vai em busca. Quando encontra, fica muito alegre, traz de volta e tem festa, tem celebração por ter encontrado aquela ovelha. A outra parábola da dracma perdida, uma mulher tinha 10 dracmas. E ela perdeu a dracma, mas olha o detalhe. Ela não perdeu a dracma no caminho, no percurso. Ela perdeu a dracma dentro de casa. Ela perdeu a dracma dentro do ambiente familiar. E aí, dentro desse ambiente, ela vai arrastar os móveis, ela vai varrer, até encontrar a dracma perdida. Quando ela encontra a dracma perdida, da mesma maneira que o pastor que encontrou a ovelha perdida, convida os amigos e faz festa. Existe uma celebração porque encontrou a dracma perdida. A terceira parábola, um pai de família tem 2 filhos. O filho mais novo chega ao pai e pede a parte da herança que lhe cabe. E aí o pai dá a parte da herança para esse filho. Poucos dias depois, esse filho pega tudo o que é dele e vai para uma terra longínqua,
se distancia e quebra os vínculos com a família, quebra os vínculos com o pai, e nessa terra longínqua, ele vive uma vida dissoluta, uma vida sem limites, uma vida profana, uma vida sem regras. E com o passar do dia, ele perde toda a herança, perde todo o dinheiro, começa a buscar emprego, não acha, com muita dificuldade ele acha um emprego, e o emprego é o mais humilhante possível, que é cuidar de porcos. O que estava ruim vai ficar ainda pior, porque cuidando de porcos, ninguém se importa com ele. A coisa é tão feia que vem uma fome sobre o local que ele está, e fica tão ruim o negócio que ele sente vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele está. E o texto vai dizer que ninguém se importava com ele, até que a ficha dele cai. Até que a ficha é muito antigo, né? A internet acessa. Até que, é assim, ele se liga no Wi-Fi. E cai a ficha. É mais da minha fase. Tem alguém que nem sabe o que é isso, né? Cai a ficha. Se você perguntar para as crianças hoje, elas não sabem o que é isso. Você tem que explicar. O que é cair a ficha, pai? É um negócio assim, um aparelho de telefone. Você tinha que colocar uma ficha. E daí a pouco a ficha caía. Né? Não existe mais. Cai a ficha. E aí ele diz: quantos empregados na casa de meu pai, que como empregados têm uma vida melhor do que eu? Vou voltar, vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me um de seus empregados. Porque ser empregado na casa do pai é melhor do que ser livre, entre aspas, longe da cobertura do pai. Ser empregado na casa do pai é melhor do que ser livre, entre aspas, longe da casa do pai. E aí ele toma atitude e volta e tem a reconciliação do pai. Vamos caminhar aí, eu quero tentar te fazer pensar sobre esses assuntos aqui. Primeira coisa que eu preciso que você saia esta noite daqui com o seu coração motivado, é que em todas as palavras, ou em todas as parábolas, existe esperança de encontrar ou de ter de volta aquilo que se perdeu. O pastor que, quando viu que a ovelha tinha se perdido, ele vai em busca. Quem vai em busca é porque tem esperança de encontrar. A mulher da dracma perdida, quando deu fé que tinha perdido uma dracma, ela começa a procurar. Quem procura é porque quer achar, esperança de achar. O texto vai dizer no versículo 20 que o pai avistou de longe o seu filho retornando. Fica muito claro que o pai está esperançoso de ver um dia o seu ente querido retornar para casa. Então, o que eu quero nesse primeiro instante, que o seu coração seja motivado, que a sua alma seja motivada, e você saia daqui hoje com esperança de que tem solução sim, para esse problema familiar que você está passando. Que tem solução sim para esse problema no seu casamento, tem solução sim para esse filho seu, tem solução sim para esse problema difícil que você não está sabendo lidar. Tenha esperança, creia, não desiste, continue nutrindo a esperança no seu coração. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao
que crê. Tudo é possível ao que crê. Creia, creia, existe esperança para você. Creia, creia, existe esperança para a sua família, existe esperança para o seu lar. Creia, tudo é possível para quem crê. Amém ou não? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diante das críticas, Jesus vai narrar essas 3 parábolas. Ele vai estar dando respostas sobre essas 3 parábolas. E as 3 parábolas têm coisas muito semelhantes. Uma delas é a esperança de ter o ente querido de volta. Outra é festa, quando tem aquilo que espera. Celebração. Ô meu irmão, quando você, quando eu, quando nós alcançamos aquilo que esperamos, celebre. Celebre, festeja, fique feliz. Quantas pessoas que conseguem ser felizes fora de casa e dentro de casa não conseguem ser felizes? Quantas pessoas? Veja, o texto sagrado diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou esperando alguma coisa, ainda que seja simples, ainda que seja pequena, independe do que seja. Alcançou, celebre com a família. Alcançou, olha, o meu time fez gol. Quando o meu time fez gol, o que eu faço? Ô, torcida ruim vocês são, viu? Vamos lá. Quando o meu time faz gol, eu faço? Não, vocês fazem outra coisa. Eu comemoro. Não, o meu... Quem é São Paulino? Palmeirense. Quem é corintiano? Então. O seu time fez gol. O narrador do futebol está narrando ou a seleção brasileira. Eu não sou muito ligado em futebol. Eu nem sei como está o São Paulo. Eu sou São Paulino, mas não sei nem o nome do técnico do São Paulo, para você ter ideia. Que torcedor que eu sou, né? Sei nem o nome do técnico. Mas tem coisas que mexem com você. Quer ver um negócio que mexeu? Eu falei, um negócio bom. O último evento aí de Copas, Olimpíadas, acho que foi. O último que teve foi Olimpíadas, não é? Estava a seleção brasileira de vôlei, jogando com alguém lá. Meu irmão, eu vibrava cada ponto. Eu estava doido para pular dentro da televisão. E foi um jogo contra a China, sei lá, tem umas mulheres lá que é boa pra caramba nesse negócio aí. Mas eu celebrei, porque a hora que eu vi aquele negócio me empolgou, eu falei, esse negócio é bom, e eu vou celebrar porque isso faz bem. Eu vou torcer para o Brasil porque é a minha nação. É assim que você tem que fazer com a sua família. É assim que você tem que fazer com a sua casa, porque a sua casa é melhor do que o Corinthians, ou não? A sua família é melhor do que o São Paulo, ou não? A sua família é melhor do que o Palmeiras, ou não? Portanto, quando acontecer alguma coisa boa, celebre. Celebre. Pega a sua esposa e vai, yes! Yes, yes, yes! Porque é coisa boa. É coisa boa. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua esposa, vai fazer bem para os seus filhos.
Acontecem as coisas boas na vida, essa desgraça de vida. Vai continuar a desgraça. Celebre, celebre. Coisas boas são para ser celebradas, amém ou não? Todas as vezes nas parábolas que a gente vê, encontrando, existe celebração. O pai, vamos aprender um pouco com o pai. Veja aí no versículo 20, do capítulo 15. Veja como o coração do pai está esperançoso de ter de volta o filho. Diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Estando ainda longe, para mim é muito claro, irmãos. Ele está esperançoso por ter o filho de volta. Estando longe, ele correu para receber o filho e o abraçou. Veja, aqui tem um ensinamento muito precioso. Entenda que o pai dessa parábola aqui representa Deus. E Deus está assim, ó, na porta do céu, olha para mim. Deus está assim, ó, na porta do céu, olhando para você. Olhando para mim, olhando para a sua família, olhando para o seu lar, e Ele está louco que você volte para Ele. Ele está doido que você volte para Ele. Ele está doido que a sua família volte para Ele. Ele está esperançoso. E quando Ele te vê de longe, Ele já logo abre os braços e vai te receber gostoso. E quando Ele te abraça, é o gozo de ter de volta a pessoa tão amada, a pessoa tão querida. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim, que Ele, Deus, quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Se Deus deseja que todos sejam salvos, Ele tem esperança da salvação da sua casa. Ele tem esperança da salvação da sua vida. Mas o que é que eu preciso fazer, pastor? Eu quero que a minha casa mude. Você precisa ter a atitude do filho pródigo. Qual que é a atitude? O filho pródigo teve uma decisão. A decisão é: vou ir ter com meu pai. E qual que é a atitude? Ele vai. Não adianta ter apenas uma decisão. Você precisa ter a atitude de fazer aquilo que decidiu. Amém ou não? Traga isso para o ambiente familiar. Quantos gostam de chegar em casa e ser bem recebidos? Levanta a mão que eu quero ver. Amém. Que maravilha, né? Todo mundo gosta de chegar em casa e ser bem recebidos. Então tenha isso em mente, que sempre que você estiver em casa, quando o seu ente querido chegar, você vai fazer o quê? Vai receber bem. Todas as vezes que você estiver em casa, quando o seu ente querido chegar em casa, seja ele quem for, você vai fazer o quê? Receber bem. Qual que é a atitude do pai da parábola? O pai da parábola certamente estava ocupado com alguma coisa, mas ele está esperançoso, olhando no horizonte, vendo se consegue enxergar o seu filho de longe. E quando ele enxerga, olha o que ele faz. Ele deixa de lado o que está fazendo e vai receber o filho. Sabe qual é a grande questão dos nossos lares hoje em dia, irmãos? Que nós não valorizamos esses pequenos detalhes. O ente querido chega em casa, eu estou lá na televisão, belo, bonito e gostoso, chega e é como se chegou sei lá quem. Você está entendendo? Celebre quando o seu ente querido chegar, porque todo mundo gosta de ser bem recebido. Aqui nessa igreja é regra para o nosso povo.
Nós falamos isso em escola bíblica dominical, falamos isso em pregações, falamos isso em reunião de obreiro. Todo mundo que entra nessa igreja tem que ser bem recebido. E se você não foi, pode procurar eu e pode reclamar, que eu vou puxar a orelha de todo mundo aqui. Tem que ser bem recebido. Tem que receber um abraço nosso. Tem que receber, seja bem-vindo. Como é bom ter você aqui. Como é importante, sabe por quê? Na sua casa, o melhor da sua casa não é a TV de 42, de 60, de 120 polegadas não, sabia? Não é nem a Netflix. O melhor da sua casa são as pessoas que moram nela. O melhor da sua casa são as pessoas que moram nela. E se você está valorizando mais a TV, mais o Netflix, ou seja o que for, do que as pessoas, você está invertendo valores. Entendeu, sim ou não? Então, quando um ente querido chegar, ainda que você não desligar, eu vou dar um conselho aqui. De vez em quando eu falo isso. Quando você receber o pastor Lissandro na sua casa, desligue a televisão. Para quando eu chegar lá, você já desligar, saber que o pastor já instrui, já. Não dá para conversar tendo a televisão com competição. Irmãos, até isso a gente peca hoje, irmãos. A gente não valoriza mais o ser humano. Não valoriza mais a pessoa tete a tete. Toma muito cuidado com isso. Temos que tomar cuidado, temos que policiar. O zap. É ou não é? Não cutuca muito a costela dele, não, irmã? Quebrar. Está conversando com a esposa e está aqui. E a esposa... fala a Deus. As redes sociais, gasta-se mais tempo nas redes sociais do que os entes queridos. Você está invertendo valores. Celebre quando a sua família está em casa. Celebre. A TV hoje, irmão, se não tomar cuidado, ela compete com a família. Eu tenho essa dificuldade na minha casa e eu sei que a maioria de nós tem aqui, para reunir a família na mesa. Eu e a minha esposa sempre almoçamos juntos e jantamos juntos, sempre. Mas o filho é um trabalho danado. Por quê? Porque tem e eu gosto de vez em quando, até eu caio na história de assistir, Show Carneiro. Eu gosto do Show Carneiro, é Show Carneiro. Eu gosto do Show Carneiro, não sei se vocês gostam. Eu recomendo, assista o Show Carneiro. Mas é uma competição, e é uma briga. Bruno, eu vou pegar o prato e tem que ser na sala diante da TV. Irmão, nós temos que tomar cuidado, porque isso é dracmas que estão sendo perdidas dentro de casa, valores sendo perdidos dentro de casa. Amém ou não? Desliga o Show Carneiro. Ou janta em outro horário. Eu janto cedo, por isso que dá tempo de assistir o Show Carneiro. Reúna a sua família em volta da mesa. Coma, deixa o celular de lado. Valorize esses momentos, celebre com a família pequenos momentos, mas tão importantes, extremamente necessário. De vez em quando, assista sim o Show Carneiro com o seu filho. Não tem problema nenhum, mas você vai tirar o tempo para estar com ele, assistir o desenho com ele, não tem problema. O seu filho precisa da sua atenção. Quantas vezes o meu filho vai jogar videogame, ele fica enchendo as paciências. Pai, vem ver eu jogar, que eu não gosto de jogar esse negócio. Se eu for jogar aquele negócio, eu jogo o controle na TV, de raiva que eu tenho nesse troço. Eu não sei manejar, é muito botão para mim. Vai e vem, e a coordenação motor é horrível para isso. A minha é péssima. E ele vai jogar lá os negócios dele lá, e ele fica me torrando a paciência. De vez em quando eu vou lá sentar para assistir ele jogar
como que é aquele bicho que corre lá? Sonic. O Relâmpago McQueen, e sei lá mais o que lá. O Minecraft. Aleluia. Dá uma empolgação, né? Ver o filho jogar Minecraft. Mas é importante para ele, celebre com ele pequenos momentos. Mas faça ele entender que existem pequenos momentos da família. Então vamos celebrar pequenos momentos com a família. Amém ou não? Glória a Deus. O pai valoriza esses pequenos momentos. O pai valoriza, mas na frente nós vamos entrar em alguns detalhes. Agora vamos ver algumas atitudes do filho pródigo. Veja, atitudes de filhos pródigos. Algumas atitudes. O filho pródigo começa a ter um desejo de isolamento. Veja, o desejo do filho pródigo é pegar a herança e se isolar da família, ir para longe. Olha, atitudes malignas. Se o seu ente querido, quando acabar o dia, não tem prazer de voltar para casa, olha, a síndrome de filho pródigo aí. Por que será que ele não está querendo voltar para casa? Se o esposo não tem vontade de voltar para casa, se a esposa não tem vontade de voltar para casa, por que será? Analisa, pensa, não perca, porque quando perde, dá muito trabalho para encontrar e ter de volta, talvez nem tenha de volta. Lute para não perder o que você tem. É algo que a gente aprende com essas palavras, com essas parábolas. Lute para não perder, porque quando perde, dá muito trabalho para encontrar. E existe uma possibilidade de nem encontrar. Então lute para não perder. Está ruim? Sente e converse. Irmãos, por favor, ouça esse conselho. Não está bom? Procure um aconselhamento. Eu vejo como pastor, e eu entendo a dificuldade que alguns têm, irmãos. Eu entendo. Mas deixa eu te dizer aqui, eu já procurei algumas vezes aconselhamento para o meu relacionamento. Não tem erro nenhum quanto a isso. Nenhum. Tolice é deixar ser destruído por falta de aconselhamento. A Bíblia diz que na multidão de conselho consiste sabedoria. Está ruim? Procure aconselhamento. Procure o seu pastor, procure o seu líder, fale, procure. O filho pródigo começa a ter algumas atitudes incomuns. Quais são as atitudes incomuns? Pedir a herança com o pai vivo. É comum isso? Não é comum pedir a herança com o pai vivo. Isso mostra o quê? Mostra uma insubmissão. E o que é pior, que não é nem o filho mais velho, é o filho caçula. E tem regras na Bíblia, no contexto da parábola que Jesus está falando, da nação judaica, tem regras. Deuteronômio 21:17 vai dizer que a regra é primeiro para o filho mais velho, e não para o caçula. Então ele está quebrando princípios. Olha, atitudes de filhos pródigos começam a quebrar princípios, começam a não mais dar ouvidos e se atentar a princípios extremamente importantes. Cuidado com isso. Atitudes de filho pródigo começam a desrespeitar a autoridade, regras. Irmãos, toda e qualquer organização que se preza tem regras, inclusive na sua casa, é ou não é? Toda e qualquer organização que se preza tem regras, na sua casa tem regras. Eu posso entrar na sua casa sem camisa? Quem deixaria o pastor Sandro entrar sem camisa na sua casa? Levanta a mão que eu quero ver. São regras. Estou citando, sei lá, um exemplo bem pequeno aqui, simples. Mas na sua casa tem regras. Quando eu não quero mais me submeter a regras, são atitudes de pródigo.
Tem alguma coisa errada aí. Eu estou querendo ser insubmisso a uma liderança, seja a liderança do pai, do pastor, seja qualquer que for, na empresa. E isso são atitudes de pródigos. Cuidado com isso. Depois que ele toma essa atitude, veja, ele tem um plano já pré-elaborado. Depois que ele pega a herança, o texto sagrado vai dizer assim, versículo 12 e 13, vai dizer: dias depois, ajuntando tudo, partiu para um local muito longe e viveu ali uma vida dissoluta. Veja, o filho se distancia, por quê? Porque ele quer viver uma vida sem regras. Você quer ver um exemplo básico? É o homem que casa e quer continuar tendo a vida de solteiro. É a esposa que casa e quer continuar tendo a vida de solteiro. Eu não devo satisfação para ninguém. Não é assim? Sai e não avisa, chega quando quer, a hora que quer, como se... Aí o pau vai quebrar, né? É questão de... vai quebrar. Por quê? Como não deve? Esposo, você deve, a palavra é essa, satisfação à sua esposa. Esposa, você deve satisfação à sua esposa. Por quê? Dois se transformam uma só carne. Não tem vida dois vivendo como indivíduos sem compromisso. Não existe. Vida dois que não assumem compromissos está fadado à falência. Então você assumiu um compromisso com ela, você assumiu um compromisso com ele, siga algumas regras básicas, que é muito importante para o seu relacionamento. Ele foi para longe viver uma vida dissoluta. O que é dissoluto, pastor? É desfeito, corrupto, libertino. Ele queria viver uma vida sem regras, libertino. Não devo satisfação a ninguém. Isso são síndromes de filho pródigo. A Bíblia vai ensinar, queridos, que a lei é boa. A lei é boa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Toma nota aí, depois você vai chegar em casa e você vai ler esse texto lá. A lei é boa. Para quem é justo, para quem não deve nada, não tem que temer. Agora, para quem está cometendo erros, a lei se utiliza da justiça. Então veja bem, por que eu esconderia alguma coisa da minha esposa ou do meu esposo se eu não tenho nada a que temer? Um exemplo. Por que ter senha em internet? Por quê? É privacidade. Espera aí, se são um só, dois se formaram um, a vida dela. Lá em 1 Coríntios 7, a Bíblia vai dizer que o corpo da esposa é do marido. O corpo do marido é da esposa. Veja, se o corpo da esposa é do homem e vice-versa, você entende que o que ele acessa, o que ela acessa, não tem legitimidade de ter senha? Porque se tem senha, já subentende que tem alguma coisa a esconder. Você entende? E se tem alguma coisa que é importante ter no relacionamento, é um livro aberto. É a sua esposa poder acessar tudo. É o seu esposo poder acessar tudo. E se você tiver que acessar alguma coisa que gere alguma possibilidade de conflito, fale com ela, fale com ele, converse. Querida, querido, eu preciso ver um assunto assim, assim. Tudo bem? Comum acordo. Eu tenho uma filosofia na minha vida. Tudo que é acordado não é caro. Se foi acordado, não é caro. Amém ou não? Resultados de uma vida sem regra. Veja, resultados. O filho pródigo vai desperdiçar toda a herança. Por quê? Se não tem regra, vamos queimar. É pouco tempo ele desperdiça toda a herança. Desperdiçando a toda a herança, ele começa a padecer necessidade. Padecendo necessidade, ele se transforma em um pedinte.
Se transformando um pedinte, ele perde toda a moral e desce ao nível mais baixo de humilhação. A parábola está sendo contada no nível de um contexto judeu. Para os judeus, o porco é um animal impuro. Deuteronômios 14:8. Alimentar porco é a pior humilhação para um judeu. Ele desceu ao nível mais baixo de humilhação. Por quê? Porque quis viver uma vida sem regras. E ele vai viver degradação após degradação, como diz o salmista. Salmos 42, verso 7. Abismo chama abismo. Uma vida dissoluta e sem regras, muito cuidado, ela vai certamente te levar a um fundo de poço. Uma vida sem regras, uma vida isolada, sem ter que dar satisfação a ninguém, é palco para a desgraça, é palco para o abandono, é palco para a delinquência. Uma vida sem regras é palco para tudo isso. Cuidado. Provérbios 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Se afastar da casa do pai, se afastar da família, geralmente é porque quer fazer coisa errada. E quem quer fazer coisa errada e esconder, a Bíblia diz, não terá sucesso. A continuação do versículo diz: mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Vamos caminhar para o final da mensagem. A recepção do pai. O filho cai em si. Nas duas primeiras parábolas, quem perdeu tem que procurar. Veja a distinção aqui. Nas duas primeiras parábolas, quem perdeu tem que procurar. Mas a diferença do filho é que ele saiu de casa. Ele saiu de casa. Atitude do filho. Então, aquele que se afastou precisa ter a atitude de voltar. Voltar e pedir perdão. Se humilhar. Consciente do erro que fez. O texto nos ensina isso. Preste atenção. Quando você errar, olhe para mim aqui. Quando você errar dentro de casa, seja maduro o suficiente para pedir perdão. Seja maduro o suficiente para compreender que você precisa pedir perdão. Porque o filho volta. Veja aí o capítulo 20 e 22. Vai narrar a volta do filho. Veja aí, versículo 20 e 22. O 20 nós lemos o 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele voltou, o pai recebeu: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festa, começaram a festejar o seu regresso. Então veja bem, errou, peça perdão. Errou, reconheça o seu erro. Efésios 4:32 diz assim, seja bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Preste atenção que isso é muito importante. Quando o seu ente querido vir pedir perdão para você, na parábola, em momento algum você vê o pai acusando os erros do filho. Em momento algum você vê o pai falar: você gastou toda a herança, você é um sem qualidade. Você foi para uma terra distante e agora volta todo sujo, descalço, moribundo, fedido. Em nenhum momento você vê o pai fazendo isso. Não é atitude nossa condenar ninguém. Vou repetir. Não é atitude sua, marido. Não é atitude sua, esposa. Marido é boa, né?
Não é atitude sua esposa condenar ninguém. Pedir perdão é fácil? Quem acha que é fácil pedir perdão, levanta a mão. Para o Rafael é fácil, glória a Deus. Você é homem de Deus. Você tem coração bom. Aleluia. Me ensina esse segredo aí, Rafael. Rafael, me ensina esse segredo aí. Esse jovem é precioso. Aleluia. Mas nós sabemos, queridos, que pedir perdão já é difícil. Agora imagina, você vai pedir perdão e de lá para cá vem gatos, lagartos, cobras, caranguejos, percevejos e tudo mais. Não, meu irmão. Veio pedir perdão? Celebra. 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 Amém ou não? Porque o pedido de perdão é que o time está ganhando. Você está entendendo? Sim ou não? Quando existe pedido de perdão é que o time está ganhando. O time está se entendendo. O time não ganha quando não se entende. Ok? Você continuar bicudo, ela ou ele, alguém continuar bicudo aí, o time não vai ganhar, só vai perder. Agora, quando vem pedir perdão, é que o time começou a ganhar, começou a se entender. Então, não jogue na cara. A marca da sua família precisa ser o amor. A marca da sua casa precisa ser o amor. E lá em Romanos 12, versículo 10 diz: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Não deixe faltar na sua casa respeito. Meus irmãos, se perder o respeito, é muito difícil. Começou a descer ladeira abaixo. Esposa, respeite o seu marido. Esposo, respeite a sua esposa. Respeito dentro de casa é de fundamental importância. Respeite. Amar não é uma sugestão. Deus não sugeriu para você amar. Deus ordenou. Ontem o pastor Egberto trouxe uma ministração linda aqui sobre o amor. E ele falou sobre isso. E eu já iria dizer algo sobre isso. Amar não é questão de opção. É uma ordenança. E a Bíblia diz que nós temos que amar os domésticos da fé. Os da sua casa precisam ser amados por você. Deixa eu te perguntar. Você está amando com todas as suas forças o seu marido? Você está amando com todas as suas forças a sua esposa? Hoje tem uma ideia de que acabou a química, acabou o relacionamento. Nessa ideia é verdade. Agora, biblicamente não. Quando existe amor, a Bíblia diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Isso não significa que ele não se esfria. Talvez lá dentro da sua casa, o que está faltando é o cultivo do amor. Está tendo muita crítica, como estiveram diante de Jesus. Por que Jesus contou essas parábolas? Por causa de crítica. Qual que era a crítica? Ele come com pecadores. Ele come com publicanos. Crítica. Meu irmão, talvez dentro da sua casa está tendo muita crítica. E crítica não ajuda nada. Se precisa conversar sobre um assunto, converse. Senta como duas pessoas adultas, como uma família adulta, e converse com carinho, com amor, e fala: querida, se nós fizermos assim, vai ser bom para nós, vamos nos esforçar? Isso é muito importante. Cultive dentro do seu lar o amor, cultive dentro do seu lar o perdão. Quando o filho chega, o pai abraça e perdoa. Por quê?
1 de Pedro 4,8 vai dizer assim: acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Por que que o pai abraça aquele filho tão gostoso e não leva em consideração todos os erros dele? Porque o pai ama o filho. Olhe para mim aqui agora. E quem ama, perdoa. Vou repetir. Quem ama, perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém ou não? Você ama o seu marido? Sim ou não? Perdoa ele. Você ama a sua esposa? Sim ou não? Perdoa ela. Você ama os seus filhos? Perdoa. O sentimento que precisa ser cultivado dentro do seu lar é o perdão. O pai fala para os empregados: coloca a melhor roupa. Por quê? Porque ele está como mendigo, está dando distinção de filho. O pai fala para os empregados: coloca anel. Por quê? Porque ele está moribundo, sem identidade. O pai dá uma identidade: você faz parte desta família. O anel carrega o símbolo da família, e o pai dá o símbolo da família, traz novamente, agrega ele ao seio da família. O pai diz para os empregados: coloca calçados. Por quê? Porque quem anda descalço são escravos. O meu filho não é escravo. O meu filho tem pai, o meu filho tem lar, o meu filho tem casa. Então coloca calçados nele, porque na casa do pai tem amor. Na casa do pai, filho é filho. Filho é tratado como filho, independe do que ele fez lá fora. Aqui dentro, ele é o meu filho. Aqui dentro, ele é a minha família. Amém? Amém? E como tal, o pai vai valorizar. Mate o bezerro cevado. É o bezerro preparado para a festa. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Sabe por quê, irmãos? O pai está reconhecendo o valor de uma pessoa. O pai está reconhecendo o valor do ente querido da família. Deixa eu te dizer. Eu quero que você chegue hoje em casa e dê um abraço gostoso no seu marido, no seu filho. Ai, meu Deus do céu. Dê um abraço gostoso nele. E diga para ele, diga para ela. Diga para o seu filho: eu te amo. Porque o que ele mais precisa ouvir de você é isso, não é críticas. O que ele mais precisa ouvir de você é que, mesmo com todos os defeitos dele, você ama ele. Deixa eu dar um exemplo não, tentar fazer você entender toda essa parábola que Jesus está contando aqui. O pai é Deus. O filho pródigo, lá no início da parábola, o pai é Deus. O filho pródigo são os pecadores que Jesus está recebendo. Filho pródigo são os pecadores que Jesus está recebendo. E o filho mais velho são os fariseus e os escritores da lei. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu, como pai, recebo a todos. Quando o filho mais velho chega, qual que é a atitude do filho mais velho? Parece ser até uma atitude, como eu posso dizer, coerente, não é? Pai, eu estou o tempo todo dentro de casa, o Senhor nunca me deu nada para fazer uma festa com meus amigos. É uma atitude até coerente. Jesus está dizendo: publicanos e fariseus, é isso que vocês estão fazendo. Mestres da lei e fariseus, é isso que vocês estão fazendo. Os pecadores vêm até a mim e eu vou recebê-los de braços abertos, porque na minha casa tem amor para dar. Aleluia. Porque na minha casa pecadores são bem-vindos. Porque na minha casa não independe de como chega.
mendigos, sem anel, descalços, fedidos, sujos. Na minha casa todos são amados. O filho mais velho são os fariseus, que começam a julgar e criticar. Está vendo? Ele come com qualquer um. Está vendo? A gente fica aqui sacrificando e para nós não sobra nada. A gente faz um monte de sacrifícios que a lei manda e para nós não sobra nada. Agora chega esse filho moribundo aí, chega esse filho sujo, ele fica fazendo isso daí, está vendo? Aí Jesus, como bom pai, vai pegar o fariseu e vai falar: filho, porque é filho também, é amado também. Filho, entenda que o que existe melhor dentro de casa não é a herança. O que existe melhor dentro de casa são os filhos. O que existe melhor dentro de casa, olha aí, fala a Deus. Não é o carro não, viu? Não é a TV. Outro dia eu fiquei doido da vida, irmãos. Eu queria, sabe? Eu fui no grupo familiar e o meu filho estava fazendo de playground o capô do meu carro. Sério? O capô do meu carro está todo riscado. E ele foi o líder, o chefe da quadrilha que riscou o capô do meu carro. O chefe da quadrilha. Tinha um monte de areia perto assim, eles saíram para ajudar, um monte de areia. Saíram, foram lá na areia, brincaram, a areia gruda no... Ele veio, subiu em cima do capô e começou a escorregar, como se fosse um tobogã. E alguma coisa foi o Espírito Santo, tocou. Eu estava lá dentro, na casa da Gi. O Espírito Santo tocou, eu saí, olhei. A hora que eu vi, eu falei: meu Deus do céu. Misericórdia, o que vocês estão fazendo? A quadrilha em cima do capô. Sai daí, ô raça de víbora, sai! Eu fiquei doido da vida. Eu queria esganar, né? Mas o carro não é mais importante do que o meu filho. Isso não significa que ele não tem que receber a correção. Mas eu tenho que amá-lo, independe do que ele faz. Na sua casa, você deve amar, independe do que ele te faz. Independe do que ela te faz. Ame com um amor incondicional. Casamento é, segundo as Escrituras Sagradas, até que a morte o separe. Pastor, mas o amor esfriou. Aprenda a amá-la de novo. Isso é a ordem da Bíblia. É a ordem da palavra de Deus. Aprenda a amá-lo de novo. Amém? Amém ou não? Fique de pé, vamos orar e vamos partir para a ceia. Os diáconos, por favor.